Claro. Ele tá docinho, sabe? Ele é velho. Eu vou tratar mais desses cocos agora. Só que é difícil mesmo. Cinza, viu, velho? Bota cinza. Cinza é um Cinza onde? Na raiz? É, assim. E sal? Porque os coqueiros de praia não morrem um. Mas o sal, às vezes, ele é mais mito do que qualquer outra coisa. Potássio, ele é riquíssimo, ele tem... Deixa eu só tirar aqui, ó. Tá docinho, pequeno. Quero não, viu, mas obrigado. Mas a galera vai querer, ó, uma aguinha de coco. Não tem coco não, mas o único que ele conseguiu... Na verdade, eu tirei já do outro ali. Ele tá bem docinho. Vamos fazer uma correção, porque ele tá, já que ele está todo machucado, vamos ver o que a gente consegue corrigir dessa gravioleira, para que ela possa efetivamente Tem uma graviola se só ali recuperar, né? E vou tentar cortar aqui em bico de gaita para a água escorrer, e a gente conseguir fazer a maior luz. Esse do meio aqui, ó, que vem para cá, eu vou tirar, ó, porque ele está atrapalhando, ele vai atrapalhar a colheita, o manejo das outras das frutas, por exemplo, quando chegar na época, né? Então vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. É bem pouquinho esse serrote, viu, mas Não, é porque... não passa um óleo não pode passar nada para... Pode. É porque assim, quando for um serrote maior, você tem mais lâmina para puxar. Mas veja, o corte ficou, ó. Ficou um corte preciso, né? É mais fácil uma cicatrização, né? E não causa ferimentos como esses que foram feitos possivelmente que o galho quebrou, foi cortado de facão, de foice. Às vezes um corte que não é tão preciso, né? Então... Ô, Vilmar, e essa parte aqui, que tá assim? Essa daqui não tem muito o que a gente fazer. O que poderia ser feito, por exemplo, o que não é o caso agora, era uma poda mais drástica para ele recomeçar. Aqui tem um broto e tal. Às vezes você faz uma poda, que ela é uma poda de condução, uma poda de limpeza, e vai experimentando o que é que essa espécie, ou que essa planta, melhor dizendo, ela vai poder se recuperar nesse momento. Então, nem toda a poda é necessário você fazer ela completa na primeira vez. Você vai vendo, vai sentindo como é que a planta reage. Então, eu tiraria esse galho aqui, ó, porque esse é um galho que você vai estar é um ladrão triscando nele constantemente, e aí às vezes não, se pegar uma graviola ela vai ficar no chão, né? E às vezes ela só bota força e energia, mas acaba não se efetivando. Aqui ainda tem uns 2 ou 3 galinhos que a gente pode estar tirando, ó. E aqui em cima tem alguns que estão quebrados, ó. Então esses que estão quebrados, o camarada tira para gerar uma soda igual a pessoa cortar as unhas, a barba, o cabelo, tomar banho. Ela faz aquela limpeza, né? Ela é estética, mas ela também é muitas vezes sanitária, homeopática, como queiram compreender a linguagem. É um nome bonito de toalete.
Tem gente que fala isso, né? Mas é um pouco por aí, beleza? Além dessa limpeza, é interessante a gente pensar na alimentação. Porque muitas vezes os frutos podem não estar no padrão comercial, mas ele tem a sua função principal e primeira, que é de se alimentar, de alimentar a família. Então a gente acabou de tirar um coco ali que não estava no padrão, mas a água estava docinha. Assim como uma laranja pocã ali do sistema, que já está no final da safra. E aí a gente passando, as bananeiras estão todas irregulares aqui, que a gente vai olhar agora. Mas ó, tiradinha do cacho, um aqui, ó, o passarinho já fez seu trabalho e estava aqui. Já foi o pagamento, né? Já foi o pagamento dele, mas você consegue ter uma alimentação. É importante ter esse conceito. E de ter... É isso que tinha um professor meu chamado Roberto Mendes, que fala da pessoa ser prosumidor na sua propriedade. Essa palavra não sei se foi ele que inventou. Que é de você ser produtor e consumidor. Você tem que sempre pensar em encarar a sua propriedade como uma prateleira de supermercado. Que às vezes fica difícil da pessoa entender que quando a gente fala em biodiversidade, em diversidade, toda essa diversidade, e às vezes essa palavra é difícil de compreender. Então a gente também usa que tem que ser feita uma prateleira de supermercado. Você tem que encontrar de tudo. Encher seu carrinho, sua cestinha. E aí com as mais variadas frutas, nas mais variadas épocas do ano, a ideia da agrofloresta é justamente isso, garantir alimento em todo o ano. E aí inovando, né? É possível você ter a macaxeira, você ter a banana, você ter a graviola, ter o coco, ter o limão, ter abacaxi, ter o mamão, ter o café. Seu paladar e sua propriedade é que vai dizer. E aí as possibilidades vão de acordo com a terra. Se você vai recuperar uma terra, então obviamente você vai optar por variedades mais resistentes até um certo momento. Se você já começa de uma área fértil, você já começa tendo resultado mais rápido. Sim, com culturas já que a gente, o saudoso João já dizia, as culturas de luxo, né? Isso. Que às vezes a gente não compreende isso, que tem determinadas culturas que exigem mais do solo. Que são sistemas, por exemplo, os tubérculos como o açafrão, a cúrcuma, a macaxeira, a batata doce, a própria bananeira, uma série dessas que são de clareira de floresta ou são de sombreamento, mas que são de florestas que estão num alto grau de evolução. Não são de sistemas iniciais de colonizadoras ou pioneiras, como é no caso aqui a braquiária ou essas capoeiras mais finas, que estão tentando fazer um processo de regeneração. São sistemas mais evoluídos, que são mais exigentes, que a gente precisa compreender isso. Então, quando você tem esse sistema de luxo, você tem que cuidar para que o luxo não vire um processo de rapina, que você só tire daquele solo, que você esgote ele, e daqui a pouco ele está só a uma área degradada. Tem muita agricultora que faz uma broca, né? E aí acaba extraindo tanto daquele solo, queima, broca, queima, não faz roço ou capina seletiva. O que a gente estava fazendo ali era esse termo. O que é roço ou capina seletiva? Eu pego e vou aqui fazendo o meu roço, uma capina, eu vou deixando todas aquelas espécies que têm uma função no tempo e no espaço, desde os ciclos curtos até os ciclos mais longos, que tem o porte mais rasteiro ao mais alto, que tem o extrato baixo ao emergente, cumprindo todas essas funções no tempo e no espaço, ao longo de dias, semanas, meses e anos, décadas, né, que o sistema pode ser evoluído. Então é importante a gente dizer isso, porque senão, em vez de a gente gerar abundância, a gente está, quando faz a rapina, que só tira, é igual, vamos comparar assim, um armário que você tem lá um estoque de alimentos ou de sementes que você só tira, e que você não repõe. Então a gente precisa entender de que natureza, ela é isso. E não se engane, cobertura de solo, esse material, isso é sinal de solo rico, de solo que vai gerando abundância. Aquela história de que o agricultor caprichoso, zeloso, aquele que deixa tudo limpinho, tudo varridinho, tudo ajeitado, arrumadinho, isso
na sua maioria, é um solo que ele está indo para degradação. Aquele velho ditado, avô rico, filho nobre, neto pobre. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Avô rico, filho nobre, neto pobre. Porque a geração do avô ao neto não compreendeu o processo, fez um processo de extração ao máximo, em que gerou abundância para essa segunda geração aqui, né, do avô para o filho, mas do filho para o neto, isso não foi mais, não conseguiu haver uma sustentabilidade, não conseguiu haver uma sucessão. É uma sucessão não só na geração humana, mas na geração econômica, na geração ecológica, no cuidado com a terra, no cuidado com as espécies, na geração da economia da sua comunidade, do seu município, do seu território. Então é importante entender que a sucessão rural, da geração das pessoas, elas também dependem da sucessão ecológica de todos os seres que compõem aquele ecossistema daquele lugar. Mas é fantástico, a gente passaria horas e horas escutando tu trazer todas essas experiências. Mas tu falando de neto, de família, me veio na mente que há uma grande dificuldade em compreender a poda da bananeira, por exemplo. E aqui nós temos uma gritante por uma poda, uma torceira aqui. E aí, porque tem aquele conceito da pessoa, pelo menos mais acadêmico, mas que tem a noção de nós falarmos que tem que ficar uma mãe, uma filha e uma neta. E aí tem muita... Não há uma compreensão por parte da maioria dos agricultores quando faz essa poda. Primeiro que achar que tem que fazer todo aquele esforço físico de arrancar o caule, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. E uma outra que eles dizem, pai, mãe, filho e neta, às vezes faz uma interpretação disso não pelo rizoma, que é a forma correta, mas sim pelo tamanho. E que muitas vezes eles acabam deixando 3 irmãs ali. Sim. Né? E não tem esse conceito. E aí a gente tem de tantas as outras que tem aqui que estão sobrecarregadas, mas que a gente pudesse ter essa noção de poda, fizesse uma poda aqui que é mais fácil nessa torceira de bananeira, mas a gente levando muito em consideração, falando para o pessoal, o que é uma mãe, o que é a filha, o que é uma neta. Pronto. Tu vai me ajudar nisso, que na região que eu moro tem menos banana? Certo. Vamos ver desse lado aqui. Eu estou tentando olhar se tem... Aquela já tem um cacho, essa tem um pequeno cacho, mas talvez aqui, ó, essa torceira ela seja mais efetiva. Não sei se a gente vai conseguir achar todas elas. Esta é filha desta, se eu não me engano, ou talvez foi dessa da mãe aqui, ó. Na verdade, deixa eu tirar um pouco essas folhas aqui. Essa daqui é dessa ainda. Então, o que acontece? Deixa eu ajudar a tirar essa poda um pouco. Pronto, deixa eu ajudar a tirar também. Para facilitar a visibilidade. Ela vai cortando e fazendo uma cobertura morta ali. Ela vai botando e fazendo cobertura no plantio de abacaxi. E essa deve ser dessa, né? Essa deve ser dessa. O que acontece? O que nós temos aqui, nesse caso aqui, a gente poderia dizer, ó, essa é a mãe, essa é a filha e essa é a neta. Mas na verdade essas 3 são 3 irmãs. Isso, porque são desse são do mesmo rizoma. O que a gente tem que entender é que o que determina a mãe e a filha, a gente costuma dizer que bananeira anda. Isso. Né? Se muda. Ela se muda. E na verdade ela anda mesmo. Porque quando ela solta o próximo rizoma, aqui, ó. Esse aqui, se mostrar aqui bem, desse, bem esse pertinho, é desse. Eu estou com dúvida se esse é desse aqui. Mas o que tem que entender, esses 3 aqui são irmãs. Isso. São irmãs. Então, esse aqui que não tem cacho pode ser tirado. Esse aqui poderia ser tirado também. Porém, como ele já tem um cachozinho ali, e que a gente sabe
que dá para os animais comer, para os salvívoros, passarinhos, para a gente, mesmo não sendo comercial, mas vamos deixar. Sim. Não tem precisão, principalmente nesse período de escassez que está chegando agora. Isso. E que dá para você fazer uma biomassa, um doce de banana, então... Uma como carne você de tem casca uma de fartura, banana. a casca de carne de banana, nós não podemos dar o luxo nesse momento Claro. de desperdiçar isso e simplesmente picotar no solo. Isso. Né? É uma questão de lógica pelo sistema que a gente tem aqui. Mas para a gente entender que essa é uma mãe, essa daqui é a filha, que é o brotinho que está saindo, e a neta vai ser o brotinho que sair dessa. Isso. Esse aqui é Nessa o conceito. sucessão. Igualmente essa, mãe e possivelmente filha aqui, né, Tony? Sim. Eu acho que essa é a mãe, essa é a filha. Eu acho que aqui dá E para essa ver aqui uma também, outra. ó. A mãe e a filha, ó. Isso. Tem a filha aí. Né? Isso. Agora, essas três aqui são irmãs. São. Essas de cima, elas saíram do mesmo broto. Aqui dá pra ver melhor. Por exemplo, essas duas aqui, essa daqui não é mãe dessa daqui. Tu vir pra cá, talvez seja melhor, o pessoal entender. Porque como essa é maior, dá a entender que ela é a mãe dessa. Não, elas são do mesmo broto. Né? Agora essa daqui É filha dessa. é filha dessa. A neta vai ser a que sair desse broto aqui. Então, na seleção, você não precisa deixar ficar numa situação que essa aqui ficou, né? Mas que muitas vezes, dependendo do solo, você pode deixar muito mais do que essas três, então, sabe? Você vai julgar pela propriedade. No caso dessas torceiras, se tu puder mostrar, Ana, que está ali, elas estão sufocadas. Então, elas precisam de abrir esses espaços, porque a gente precisa de uma preocupação aí com as netas, para que as netas surjam com mais força, com mais luminosidade. Isso, o vigor de uma bananeira Sim. depende muito disso. Ela é exigente em potássio. Tem uma quantidade de água que ela exige. Então, é importante isso. Se, por exemplo, cinza, às vezes a pessoa queima lenha no fogão, ou queima carvão, sempre junta, um burralho, casca de ovo, nas regiões onde as pessoas têm casa de farinha, usar manipoeira, ou usar a borra da manipoeira, aquela que fica lá a partir da decantação da manipoeira, também é possível estar usando, porque ela é rica em cálcio, tem um pouco de potássio. Decantação é deixar assentar, Isso. né? Aí pega o que? O assentado? Pega o assentado, que é aquela, tipo um polvilho, né, que as pessoas não utilizam para outra coisa, fica lá onde a manipoeira escorre. Mas a própria manipoeira pode ser usada. Só tem que tomar um cuidado, é que você vai ter que usar ela por diluição, ou por deixar ela, o ácido cianídrico evaporar por alguns dias e jogar o restante com doses que não sejam doses muito grandes, para não correr o risco de ainda assim matar. E especialmente no período da estiagem, que é geralmente quando as pessoas farinham, mas é no período da seca. Então a bananeira está desidratada ou está com um pouco de sede. Se você jogar uma água muito forte, com ácido cianídrico ou com muito nutriente, ela pode levar um choque ou morrer de overdose. Então é importante a gente entender isso também. Nesse caso aqui, ó, essa daqui é a que está numa condição mais ruim, mais feia. Veja, essa aproveitou melhor o inverno, as chuvas. Esse possivelmente foi criado no verão do ano passado. Sim. E que agora está com cacho. Então uma bananeira do seu broto até a colheita do cacho dela, ela varia entre 16 e 20, 22 meses, dependendo do período do ano, mais quente, mais chuvoso, mas geralmente 18 meses na média. Então essa daqui, ó, é a que está melhor hidratada. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma poda dessa, vamos utilizar a nossa sabedoria de aproveitar o cacho mesmo pequeno dessa, e vamos fazer então essa poda. Depois a gente vai verificar o que é que a gente deixa aqui, né? A gente pode também tirar esse, se for o caso, tirar aqui mais um ou outro broto, tem mais uns 3 desse lado de cá, para a gente entender como é que funciona essa história da sucessão, de ter. Aqui nós não vamos ter a neta ainda, vamos só ter a mãe e as filhas, beleza? Beleza. Aí tem um sistema de que bananal mal conduzido,
ou que não, as pessoas têm dificuldade às vezes de condução, que tem a história de mal do Panamá, cigatoca amarela, cigatoca negra, moleque, né? Uma série de coisas. Então é importante que a gente possa compreender que o manejo que nós vamos fazer agora, vou pedir para a Hanna vir para cá, que além dela ficar na sombra, ela vai poder tomar mais de perto, de que a gente tem um jeito para não precisar arrancar a toceira. Aquilo que Tony disse, daquele trabalho, ou usar, existe uma ferramenta que eu esqueço o nome dela. Alavanca. Não, mas tem uma outra que o pessoal bota assim, eu não lembro se ela tem o nome de um santo, depois eu me lembro, e a gente corrige lá ou bota lá na descrição do vídeo, de que você coloca dentro e arranca só o miolo lá de dentro. Ela tem um nomezinho que me fugiu agora. Então a gente aprendeu lá com o Namastê, com o pessoal da Água Florestando, com o próprio Ernest, de manejar a bananeira. Normalmente lá, eles cortam a parte de cima, né? A gente maneja já, né? Ó, isso mostra que tem bastante água, tá rico em água nesse tempo, e faz esse seguinte manejo aqui, ó. Pega o facão e coloca dessa maneira. E deixa, aqui sai um pouquinho mais baixo, mas ó, você deixa meio que um coxinho, dessa maneira aqui, ó. Ele vai juntar a seiva. Se tiver moleque, o moleque da bananeira, ele vai morrer afogado se ele vier querer colocar os seus ovos aqui, né? Ficou um pouco baixo essa parte, mas tudo bem. Então, aqui nós já saímos do meristema. Chegamos, o meristema é essa parte acebolada aqui, ó, que tem essas camadas. Porque a última folha da bananeira é o cacho. Então, dessa maneira, você não precisa fazer o esforço de arrancar o tronco. Ele vai juntar água e vai aos poucos se decompondo. E esses troncos, o ideal é você partir ele. Vou pedir para a Tony me ajudar a partir ele aí. Eu aprendi que de baixo para cima, se for partir no meio é mais fácil. Pois é. Agora se for partir... Então, ó, você parte no meio. Existe para regiões onde tem muita bananeira, existe uma ferramenta que ela é mais útil. Você sempre faz isso, você parte no meio e você coloca ao redor do próprio tronco, especialmente agora no período da seca, para você criar a fiação que está aqui surgindo. E dessa maneira não vai ficar aquela questão de apodrecer e ficar com aquele cheiro ruim. E se o moleque vier e colocar o ovo dele aqui, até esse aqui desidratar, não dá tempo do ovo eclodir, de você formar uma próxima geração de moleque. Então essa é uma maneira de você utilizar. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Depois eu vou mandar para a Hanna um vídeo que eu tenho, o Namastê cortando o tronco de bananeira com uma ferramenta bem prática. Que você pode mandar fazer, por exemplo, com um ferreiro, com alguém que mexe com solda na sua comunidade, um funileiro. Uma ferramenta que, para um bananal que nem esse, que dá mais trabalho fazer dessa maneira, com um facão, mas também é possível, e que é barato, prático, que é fácil de manejar, certo? Aí assim aqui, ó, aqui nós ainda temos, vejam, aqui tem um que não desenvolveu muito bem, a gente já pode aproveitar e tirar ele, né? Porque para não gastar energia, né? Ele já foi. Nós já temos essa matriz aqui. Talvez a gente tirando esse aqui, ó, não tá tão bonito, ó. Você tira ele. Talvez um filhotinho aí. Um brote mais. E aí você pega e teremos que agora tomar uma decisão.
esse deve ser mãe desse, né? Sim. Possivelmente. E temos esse que é mãe desse daqui, ó. Deve ser. Tenho minhas dúvidas, mas talvez seja, Me parece que sim. né? Então, veja, aqui então a gente teria que fazer uma escolha. Como esse vai sair muito rápido agora, talvez ele só tenha condições de ajudar a criar esse. Esses são os dois mais desenvolvidos, esse, depois esse aqui. Esse vai ser o próximo cacho. A gente pode deixar dessa forma, ver quais vão se desenvolver melhor, já que esse daqui uns dias sai e vai virar biomassa, e ver se esse aqui tem condições de produzir um bom cacho, já que nós estamos chegando agora no verão. E deixar esse aqui para produzir biomassa, para cortar daqui uns dias, e ver se esse daqui ou esse conseguem se criar para fazer a sucessão desse aqui na próxima fase. E esse possivelmente virá biomassa mais lá para metade do verão, lá para dezembro, né, quando o verão está no auge aqui na região. Né, pode ser feito assim, mas também se quiser pode se tirar logo, para privilegiar esse. Tem uma coisa também que a gente tem que levar em conta, que aqui no Nordeste a gente tem que sempre associar a agrofloresta à criação animal. Sim. E os potencial. E ao tanto quando a gente faz isso aqui para fornecer fibra para as galinhas, mas para os caprinos e ovinos eles comem como se fosse palma normalmente. Então parte desse descarte de bananeira que já produziu cacho ou de poda, eles também podem ser usados e devem ser usados como ração animal. E lembrando também que as folhas, para os ruminantes, eles são vermífugos. Isso. E esse miolo, vê que essa... Pega aí, Tânia, que tu tá falando. Aqui, miolo Esse miolo aqui, ó, ele não botou cacho nesse aqui, né? Não, ainda não. Esse aqui não botou cacho, então ele não tem... Já dá para ver que ele não botou cacho. Quando ele bota cacho, ele fica uma coisa aqui mais branquinha. E essa parte branquinha que é para dar para a galinha, para ela ficar rica em fibra. Que aí ela fica pondo ovos maiores e todo praticamente diariamente. E ela evita aquele canibalismo, que é se devorar. Fica comendo uma a outra. Isso. Geralmente na região da cauda, né? Os bichos comem mais, né? A da gente tá tudo beliscado. Isso. Aí fica o caçambiqueira toda em carne viva, toda mordida. Uma coisa... Várias com esse problema. Uma coisa também que a gente observou foi o seguinte. Quando a gente faz a biomassa da banana verde com a banana verde, aquela água que fica lá, ela é rica em triptofano, mas também ela é rica em fibra. Então, se você fica com a casca de banana, com a biomassa e ainda fica com o líquido para dar para as galinhas para repor essa deficiência nutricional dos animais. E nesse caso aqui, esse daqui, Tony, pode ser a forrageira das suas galinhas, das suas cabras, das suas ovelhas, daqui a 1 mês e meio, daqui a 2 meses, quando o auge do verão e da seca tiver, e que esses troncos e mais vão estar ajudando a criar. Então, assim, tem isso também. Não impede, por exemplo, em vez de tirar ela agora, você tira ela, deixa ela crescer aqui como essa forrageira que tu diz. Então, assim, depende muito da estratégia da família agricultora, você vai usar ou para produção de banana fruta, ou para produção de biomassa local, ou para forrageira para os animais. É como a gente já disse várias vezes, não tem receita. Então isso aqui são princípios e são estratégias que cada família vai usar. Tem lugares que as pessoas não precisam dela para ração, porque não criam animais. Mas no semiárido ou nas regiões transitórias, todo mundo cria alguma coisinha. Então, algum bichinho. Então é importante que a gente consiga compreender dessa natureza isso. Inclusive isso aqui é uma boa produção de água para as minhocas. As minhocas costumam frequentar esses troncos que estão emborcados, como a gente chama, né, embaixo, aproveitando essa água. Vilmar, quero agradecer a tu por essa disponibilidade, por esse espetáculo de diálogo que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer mais do trabalho de Vilmar, tem diversas divulgação dele por aí, diversos vídeos, cursos disponíveis. Dizer que Vilmar tem uma propriedade lá no Exu também aberta. Faça esse convite, Vilmar, para o pessoal que esteja interessado. Vamos marcar ele, botar o Instagram de Vilmar. Pronto. A gente lá
na Chapada do Araripe, no Exu, onde a gente mora, na Serra dos Paus Dóias, nós temos lá a Agrodóia, que é a nossa associação, que ela tem um trabalho territorial, tanto no Araripe pernambucano, e algumas inserções no Cariri cearense, porque a gente mora bem na divisa. A gente até brinca que a Agrodóia é a associação pernambucana mais cearense que tem. Então, também temos o espaço de vivência maêutica, que a gente criou um espaço, uma pessoa jurídica também, para que a gente pudesse fazer um trâmite mais legal, no sentido de poder fazer os cursos, as capacitações e fornecer certificado, nota fiscal, essas coisas para, às vezes, grupos que são enviados por organizações. Nós recentemente tivemos vivências com jovens que o Centro Sabiá mandou para nós, lá fazemos então essas vivências, essas intervenções, essas capacitações, essas formações com eles, nessa parceria Agrodóia Maêutica e Centro Sabiá, mas também temos vivências no campo da ancestralidade, da espiritualidade, com sistemas agroflorestais, com óleos essenciais, com plantas medicinais, com sistemas agroflorestais voltados para a caatinga. Temos outros parceiros e parceiras a nível de semiárido, a nível de Brasil, e aí sinto-se convidados aí para a terra do Rei do Baião, poder dançar aquele forró, experimentar sistemas agroflorestais, visitar também a terra do meu padrinho Cício lá no Juazeiro, no Ceará, que é próximo, aproveitar também as belezas naturais do Araripe e do Cariri cearense, que são todos próximos, e que possamos juntos construir, né, mais vida e vida em abundância, como os sistemas agroflorestais e a agricultura sintrópica se dispõe. Agradecer a Agroflor por essa oportunidade, parceira de longa data, nossa enquanto pessoa, enquanto família, mas também enquanto a organização Agrodóia, que muito nos inspiramos na experiência aqui da Agroflor para construirmos a experiência da Agrodóia lá no sertão do Araripe pernambucano. Obrigado. Obrigado, Vilmar. Até mais. Tamo junto. Seguimos junto aí para divulgar a agroecologia no estado de Pernambuco e colocar na cabeça dos nossos líderes políticos que é um modelo viável, que gera economia, sustentabilidade, autonomia do jovem, da mulher, do homem do campo, com uma sequência aí de feiras, de beneficiamento, e o que a gente precisa é ser visto, porque existir, nós já existimos, aí organizações que fazem esse trabalho há mais de 30 anos no Pernambuco. Eu sou fruto disso, desde adolescente, Vilmar e Silvonete nos acompanhando aqui, e é isso, a gente não vai parar porque a gente acredita nesse trabalho e que o que nós precisamos é de visibilidade e de investimento. De investimento. Pernambuco tem uma política de agroecologia e que precisa de recursos para ser implantado. Fica esse recado, mas nós vamos seguir como sementes do hoje e sementes do amanhã. Até mais, um abraço a todos. Valeu, gente.